Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós vamos iniciar agora mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Nós continuamos agora a aprofundar a nossa leitura, a nossa compreensão do capítulo 28 do Evangelho, capítulo que traz para a gente a coletânea de preces espíritas. Hoje nós vamos estudar, ainda dentro do item preces por aquele mesmo que ora, ou seja, são as preces que fazemos em favor de nós mesmos. Hoje nós vamos estudar o item ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Então vejamos, né? Nós temos aqui um caminho a ser percorrido nesse item do capítulo 28, que é um caminho muito bonito de ser percebido por nós. Quando a gente começou a estudar esse item, preces por aquele mesmo que ora, a primeira oração que a gente viu foi as preces ao anjo guardião. A prece que a gente pode fazer ao espírito que nos protege durante a nossa vida terrena. Depois nós vimos o contrário disso, né? As influências más que a gente recebe. Prece para afastar os maus espíritos. Então, estávamos no âmbito das relações externas, né? Nos relacionamos com bons ou maus espíritos, nossas relações com outros espíritos. Depois, nós passamos a pedir por nós mesmos em nossa relação íntima, a relação que a gente tem com o nosso próprio pensamento, com o nosso próprio sentimento. Começamos com a prece para corrigir um defeito em nós. No estudo anterior, nós vimos a prece para resistir a uma tentação. E agora nós vamos para um outro tipo de prece. A prece, uma ação de graças, uma ação de agradecimento pela vitória alcançada sobre uma tentação. É uma prece, é um item bem curtinho aqui que a gente tem no Evangelho, composto por apenas 3 parágrafos. Depois de todas as explicações, né, que a gente teve anteriormente de Allan Kardec, falando sobre esse autoconhecimento, falando sobre as nossas imperfeições, sobre as possíveis tentações, aqui chega então o momento de agradecer por aquilo que a gente conquistou através dessas elucidações, através do autoconhecimento, através do fortalecimento da vontade. Olha só, tudo isso é trabalho íntimo, né, em nós. E, somado a tudo isso, também através da ajuda, do auxílio de Deus e do plano espiritual. Então a gente consegue essas vitórias com todos esses elementos que a gente está, com a soma, né, de todos esses elementos que a gente está citando. E aqui então a gente já tem na nossa tela a ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Então vamos lá. No prefácio a gente já tem esse direcionamento, né? Vamos ver. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Basta lembrar, né, que a gente terminou o item anterior justamente com essa ideia. O prefácio, né, principalmente do item anterior, com essa ideia. A gente tem uma influência maligna, uma influência que nos quer o mal. A gente tem, por outro lado, a influência de nossos anjos da guarda, que, como a gente viu, esperam ansiosamente pela resolução que a gente vai tomar, né? Se a gente vai ceder ou não àquela tentação. Então a gente resistiu pela assistência dos bons espíritos e, claro, somada a esse nosso impulso, a esse nosso exercício, né, de autoconhecimento, de reconhecimento de nossas fraquezas e imperfeições para poder combatê-las. Então a gente soma esses esforços para fortalecer a nossa vontade e aí a gente vence. Então, a gente deve isso à assistência dos bons espíritos e cumpre, então, agradecer por isso a Deus e ao nosso anjo da guarda. A Deus que permitiu essa influência, que permitiu que fôssemos fortalecidos, e ao nosso anjo da guarda. Deus que permitiu a boa influência, né? Deus que permitiu também, de certo modo, as más influências. Justamente para quê? Para que a gente fortaleça a nossa vontade e supere essas imperfeições. Então, aqui nessa primeira
nessa introdução, nesse prefácio, nós somos lembrados assim de forma muito sutil, porque é só aqui nessa passagenzinha que a gente tem o agradecê-lo, né? Mas de forma muito sutil, nós somos lembrados que devemos agradecer pela vitória alcançada. Devemos agradecer, porque nós tivemos assistência para essa vitória. E nós buscamos essa assistência através da prece. A gente não pode agir com ingratidão diante daquele auxílio que a gente recebe do plano espiritual. Quando a gente se coloca no caminho do bem, a gente vai colhendo dali os frutos, né? E um deles é esse fortalecimento moral, que a gente vai conquistando aos poucos. Então é uma questão de reconhecimento. O agradecimento é isso, né? Reconhecer o auxílio que a gente recebeu. E quando a gente reconhece esse auxílio, a gente sente aquilo que a gente chama de calorzinho no coração, né? A gente sente aquela alegria de reconhecer que somos ajudados, que existe um apoio que a gente não percebe com frequência. Porque a gente se concentra muito, às vezes, nos maus pensamentos, muito nas coisas ruins que acontecem em nossa vida. A gente se concentra muito nas dores, nas aflições, nos tormentos, nas imperfeições, e a gente se esquece que existe um outro lado da moeda, que existem virtudes que a gente já conquistou, que existem momentos difíceis que a gente já venceu, que a gente já atravessou, que nós já conquistamos conhecimentos, fortalecimento moral, fortalecimento emocional para certas circunstâncias. Então a gente esquece disso e nesse momento a ação de graças, como o próprio nome diz, começa por um sentimento de gratidão ou por um esforço, pelo menos, para criarmos em nós esse sentimento, que é de extrema importância, né? Isso estreita, afiniza, aprofunda o nosso relacionamento com o nosso anjo guardião e com Deus. Olha o quanto que é importante, né? Termos esse sentimento de gratidão por aquilo que é conquistado já. Porque a gente vai mudando o nosso panorama de visão, o nosso ângulo de visão. A gente vai vendo a vida por outro prisma, por outra forma, por outro lado. E aí a gente vai percebendo que já existe em nós um certo patrimônio, um certo cabedal, para que a gente possa combater essas más tentações, combater más influências, para que a gente possa progredir. Autoconfiança é uma palavra que vai surgindo dessa, ou melhor, um sentimento, né? Não apenas uma palavra, um sentimento que vai surgindo dessa postura de agradecimento, de reconhecimento. Né? Então, autoconfiança, melhora da autoestima, tudo isso vai crescendo quando a gente se aproxima dos bons espíritos, se aproxima de Deus, e assim a gente vai vencendo aos poucos os obstáculos da vida, sejam eles externos, de relacionamento com outros espíritos, do plano espiritual ou da matéria, encarnados ou desencarnados, e o relacionamento com nossas próprias imperfeições. Então vamos para a prece agora. Curtinho esse item, né? Mas muito importante para a gente colocar em prática, né? Quem sabe o exercício de procurar um motivo para agradecer todo dia. Cada dia um motivo para agradecer. Fazendo uma força, inclusive, para buscar em nosso pensamento algo que aconteceu naquele dia e que a gente pode agradecer por ter acontecido. E podem ser as coisas mais simples, como aquele momento em que a gente cruza com um estranho na rua e ele nos desejou um bom dia. Obrigado, Senhor, porque uma pessoa estranha me desejou um bom dia. Como é difícil acontecer isso no mundo, né? Obrigado, Senhor, porque eu resisti a uma tentação. Olha, eu ainda não adquiri completamente a virtude da honestidade, por exemplo, como a gente sempre tem procurado abordar, né? Mas eu achei algo que estava perdido, sabia de quem era, senti desejo de ficar com aquilo para mim, mas devolvi. Nesse momento, pelo menos, eu venci. É um passo a mais que eu dou para a conquista da virtude da honestidade. Obrigado, Senhor, porque eu venci dessa vez. E continua se esforçando, né? Então, uma coisinha para agradecer a cada dia já é um exercício maravilhoso de gratidão. Então, agora sim, vamos acompanhar a prece que Allan Kardec propõe para a ação de graças
pela vitória, né, alcançada sobre uma tentação. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê força de resistir a novas tentações. Olha só que interessante, né? Agradece a Deus por ter resistido e pede para que essa vitória, o sentimento dessa vitória permaneça vivo no coração, porque isso dá forças para resistir. A presença do bem dá força de resistência ao mal. Permite, Senhor, que essa vitória me dê força para resistir a novas tentações. E aqui eu faço um parêntese, né? Seja a mesma tentação, como eu me referi agora há pouco à honestidade, se eu ainda não adquiri, que seja força para continuar agindo de forma honesta, ou seja contra outras, porque se eu tenho poder, descubro que tenho poder de vencer com Deus uma tentação, ora, eu posso vencer então qualquer outra. Né? Olha só que maravilha que é isso. Essa consciência desperta de que com Deus eu posso vencer essa ou qualquer outra. Então, Senhor, me lembra que eu tenho essa força de resistir, faz com que eu cresça junto com essa força de resistência, né? E aqui o último parágrafo dessa prece. Agradecimento a Deus, como a gente já está acostumado a ver, agradecimento então, depois na sequência ao anjo guardião. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Reconheço, né, que tive auxílio. Possa minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Então, de novo o que a gente estava dizendo, né? É nesse momento que eu reconheço que a vitória fortalece, que eu reconheço, que eu agradeço e que, portanto, eu me coloco à disposição dos bons conselhos do meu anjo guardião, para que eu esteja sempre sob a proteção dele. Estamos no caminho da perfeição. Somos vencedores, já somos vencedores. E o nosso anjo guardião está conosco nesse caminho. Isso é muito importante da gente notar, meus irmãos, nós já somos vencedores. O único destino que a doutrina espírita nos coloca, que é irrevogável, algo do qual a gente não pode escapar, é a nossa perfeição. Só esse que a gente não pode escapar. Infalivelmente seremos perfeitos. Já não somos mais homens das cavernas, não somos mais espíritos primitivos. Nós já vencemos uma etapa do nosso caminho. Por natureza, nós já somos vencedores. Com todo esse auxílio, auxílio de Deus, auxílio do anjo da guarda, Deus, a suprema inteligência do universo, a suprema inteligência criadora, nosso anjo guardião, um espírito alguns degraus acima do nosso, em perfeição moral e intelectual, se unirmos as nossas forças às deles, que tipo de obstáculo pode nos parar aqui no mundinho de provas e expiações? Nenhum. Nenhum. Então somos já vencedores, precisamos lembrar disso. Agora, sem orgulho, né? Sem vaidade, sem baixa estima, sem baixa autoestima, mas sem orgulho, sem vaidade, sem complexo de culpa, né? Com consciência de termos de responsabilidade para nós, senso de responsabilidade, melhor dizendo. Consciência e senso de responsabilidade. Consciência da nossa força. Consciência de que Deus nos ajuda, de que temos o anjo guardião e que estamos no caminho do bem. Então, esse é um caminho já proposto, pavimentado pela doutrina espírita para que a gente possa reconhecer a nossa própria força, reconhecer a força do anjo guardião, reconhecer a presença dele, de Deus em nossa vida, que nos leva a esse caminho de vitórias, mas que deve ser fortalecido pela, pelo exercício, pelo hábito da prece, pelo hábito da gratidão. É isso que fortalece a nossa união com bons espíritos e com Deus. Então, comecemos a treinar a nossa gratidão no nosso dia a dia, para com as pessoas, para com a vida, para com Deus, para com o nosso anjo da guarda. E assim estaremos fortalecidos o tempo todo para os grandes embates que nos levam às grandes alegrias pelas grandes vitórias e que um dia culminará na nossa perfeição. Muito obrigado, meus amigos. Um abraço fraterno a todos, o agradecimento mais uma vez pela companhia nos estudos, pela companhia aqui no canal e
Nos vemos em breve com a sequência dos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Até logo mais.